Essa coluna que é chamada de alcalinos, os alcalinos terrosos, essa parte central toda encontram-se aqui os elementos chamados metais de transição. Você tem os semimetais que estão nessa região da tabela periódica, os não metais, os gases e os gases nobres à extrema direita da tabela periódica. A tabela periódica tem uma importância tão grande para toda a ciência, para a química, para a física, para as outras ciências, que a Organização das Nações Unidas decidiu decretar que o ano de 2019, que é o sesquicentenário da criação da tabela de Mendeleev, seja o ano internacional da tabela periódica. Isso está sendo comemorado no mundo inteiro. Eu diria que a tabela periódica é a enciclopédia mais enxuta, mais concisa que existe de qualquer assunto. Numa única folha de papel, ela dá uma infinidade de informações. Claro que para quem sabe usar. Então o importante é saber usar. E ela tem uma importância fundamental, porque ela classifica todos os elementos químicos. Todo químico tem que usar a tabela periódica, tem que saber usar. Ela é de uma importância enorme. Eu diria que alguns são muito comuns, conhecidos pelo público em geral. Ferro, ouro particularmente, prata, platina, oxigênio, sódio, cloro, são elementos muito conhecidos. Embora em alguns casos, como cloro, por exemplo, que é usado como para purificar as águas, por exemplo, muitas vezes a gente está falando que é o cloro, as pessoas dizem que tem cloro na piscina, mas não tem cloro. O que tem na piscina, de fato, são alguns compostos derivados do cloro, que são os princípios ativos. O cloro, na verdade, o elemento cloro é um gás muito tóxico, a gente não usa o cloro no dia a dia. Existem diversos elementos essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa indústria, mas que, de um modo geral, as pessoas não têm conhecimento. Muitas ligas de aço, por exemplo, laços especiais, contêm elementos, alguns metais de transição, que são esses metais que estão aqui no centro da tabela periódica e que não são comuns. Por exemplo, nióbio é um deles. O Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio. Minas Gerais é um dos principais produtores desse elemento nióbio. E ele entra na formação de ligas especiais de aço, por exemplo, para a produção de motores a jato, cápsulas espaciais, supercondutores, por exemplo, como ressonância magnética nuclear. Toda vez que você faz uma análise de ressonância magnética nuclear no hospital ou num laboratório de química, ali tem um supercondutor que entra na sua composição nióbio. As pessoas não têm conhecimento disso. Ósmio é outro elemento também que entra, por exemplo, na constituição de ligas especiais para aparelhos cirúrgicos, por exemplo, dispositivos cirúrgicos como marca-passo e válvulas para pulmão e outras coisas mais. E as pessoas também não conhecem isso. O tetróxido de ósmio, que é um derivado do ósmio, é um catalisador extremamente importante na produção de uma série de medicamentos que a gente consome. Durante o século XIX, várias pessoas tentaram fazer classificações mais avançadas e o número de elementos começou a ser descoberto. Então vejam você, em 1789, Lavoisier dispunha de 33. Em 1869, há 150 anos, já havia 63 elementos. Então foi nessa época em que, a partir desse número considerável de elementos, foi possível fazer uma classificação e aí enveredar pela segunda mão da avenida. Com a tabela, viu-se que havia lacunas que podiam ser preenchidas. Então a tabela passou a ser uma forma de prever a existência de elementos desconhecidos. Isso levou a descobertas fantásticas, inclusive a descoberta de um novo elemento químico no Sol, o hélio, é o nome do deus grego do Sol. E a partir daí foi possível fazer análise química da luz das estrelas e descobrir de que elementos as estrelas são formadas. Quando foram descobertos os elementos superpesados e a possibilidade de criar elementos inexistentes na Terra. Isso é muito interessante, através de colisões de núcleos atômicos. A partir, então, da década de 30 do século XX,
essa tarefa passou a ser uma tarefa de grande interesse para a física. Tanto que a descoberta desses novos elementos, esses elementos muito pesados, hoje são conhecidos 118 elementos, veja, há 150 anos eram 63, hoje são 118. Então, esses elementos muito pesados passaram a ser descobertos em experimentos de física de alta energia. A dica que eu recomendo é o seguinte: primeiro, não ficar decorando nem ficar aprendendo musiquinhas para decorar nomes de elementos e as posições dele. Você tem que reconhecer, você tem que aprender a ler a tabela periódica, e você deve ter uma tabela periódica para ser consultada. Geralmente nos vestibulares, a tabela periódica, nos antigos vestibulares, a tabela periódica era fornecida, porque você não tem que decorar. Você tem que reconhecer quais são as principais propriedades dos elementos e como que elas estão organizadas na tabela periódica. Ou seja, a tabela é organizada em vários grupos. Você tem os alcalinos terrosos, os halogênios, gases nobres, metais de transição. O importante é reconhecer a região em que esses grupos aparecem e como interpretar e analisar a tabela periódica. A tabela periódica sempre tem um quadro ilustrativo e que diz o que cada númerozinho significa. Você tem que reconhecer o que essas propriedades são e, a partir daí, fazer a leitura na tabela e não decorar a tabela.